Depois de escrever minhas histórias e experiências horríveis que tive como uma criança de 8 anos, muitos me incentivaram a falar sobre as consequências. Eu tenho hesitado em fazer isso, pois me senti inseguro desde que quebrei o meu silêncio. O sono não chegou fácil para mim nessas últimas noites. Meu ceticismo, no entanto, permanece e, portanto, contarei o que experimentei no outro quarto. Não será tão longo, já que o que aconteceu só aconteceu em alguns dias, mas isso foi mais que o suficiente para mim. Se você se lembra, depois que o visitante noturno indesejado me deixou, fui transferido para o outro quarto. Este quarto era muito maior do que o anterior e tinha uma atmosfera calorosa e acolhedora. Alguns lugares fazem você se sentir mal. O quarto anterior parecia sujo, mas este não. Felizmente me deram uma cama normal. A anterior foi desmontada e jogada fora. Uma visão bem-vinda, eu poderia acrescentar. Eu amava o meu novo quarto, gostava do espaço para todos os meus brinquedos. Eu estava feliz que o lugar era grande o suficiente para ter meus amigos por perto, mas acima de tudo, eu estava aliviado por estar fora daquela parte inquieta e apavorante daquela casa. Na primeira noite, dormi mais profundamente do que há muito, muito tempo. É claro que eu ainda movia minha cama a vários metros da parede. Eu disse à minha mãe que eu e meus amigos gostávamos de usar o espaço entre a cama e a parede como esconderijo quando estávamos brincando. Acordei no dia seguinte sentindo-me revigorado e relaxado. Enquanto eu estava lá, assistindo alguns dos meus desenhos favoritos em uma pequena televisão portátil, notei algo estranho. Uma velha poltrona marrom escura que sempre esteve ali. Estava ao pé da minha cama, grande e imponente. Estava desgastada e empoeirada, tendo sido dado a nós como parte de um conjunto por minha prima, mas tinha sido usada muitas vezes até então. A cadeira em si não era incomum, mas o que me perturbou foi que eu poderia jurar que antes de dormir a cadeira estava de costas para a cama. Agora, sob a luz fria do dia, a cadeira estava de frente para mim. Presumi que meus pais haviam mudado isso enquanto eu dormia, provavelmente procurando por algo que havia sido deixado antes de trocarmos de quarto. A segunda noite não foi tão tranquila. Era por volta das 11 da noite e eu podia ouvir a televisão dos meus pais do outro lado da casa. O quarto estava em grande parte na escuridão. A única iluminação era uma tonalidade alaranjada que escorria pela minha janela das luzes da rua. Eu fiquei deitado lá, observando, até que ouvi algo quase silencioso, mas inconfundível. A princípio pensei que era o som da minha própria respiração, exalando e inalando enquanto eu descansava. Mas quando parei, por um momento, o som quase inaudível de outra pessoa naquele quarto, inspirando e expirando, não cessou. Continuou ritmicamente e sem pausa. Fiquei lá na escuridão, mas enquanto ainda me recuperava do terror inserido em mim pelas minhas experiências no quarto anterior, não fiquei inteiramente com medo. A respiração era tão distante e diferente do chiado que eu tinha ouvido durante o meu encontro com aquela coisa na parede, que eu permaneci calmo. E mesmo nessa idade precoce, eu acreditava que era tão sutil que provavelmente minha imaginação estava pregando peças em mim. Ainda assim, não me arrisquei. Saí da cama, atravessei a sala e acendi a luz. O som sumiu. Eu olhei para aquela poltrona velha e gasta em frente ao pé da minha cama, que ficava a uma certa distância de onde eu dormia. Eu virei para o outro lado. Eu não tinha nenhum motivo real para fazer isso, mas pensar em algo ali sentado me encheu de pavor. Na terceira noite eu não fui tão destemido. Mais uma vez acordei na escuridão. Deitado de costas, olhei para o teto, que parecia absorver uma luz laranja da rua. A árvore do lado de fora de minha janela balançou, na brisa calma, lançando uma estranha coleção de sombras em movimento improváveis através do meu quarto. Eu não consegui ouvir nada, além do zumbido longo e distante do tráfego noturno da cidade. Assim que comecei a voltar ao sono, ouvi isso, um rangido do fundo da minha cama, como se algo tivesse se movido ou colocado seu peso no chão. Levantei a cabeça olhando através da escuridão, mas não vi nada de estranho. Tudo estava como do mesmo jeito durante o dia. Nada estava fora do lugar. Eu lancei meu olhar através do quarto, alguns quadrinhos no chão, algumas caixas que ainda não tinham sido desembaladas, a poltrona imóvel ainda de costas para o fundo da minha cama. Não havia nada de sinistro aqui. Eu estava agora completamente acordado, olhando para minha televisão, pensando se devia ou não desfrutar de alguma TV tarde da noite. Eu teria que manter o volume baixo, é claro, para meu irmão mais velho não ouvir do quarto ao lado e, sem dúvida, pedir para desligar. Assim que me sentei na cama, ouvi de novo um rangido baixo, acompanhado por um som
o som do menor dos movimentos. Eu olhei novamente para o quarto. As sombras laranjas lançadas pelas folhas penduradas em minha janela agora assumiam uma forma mais ameaçadora. Eu ainda não via razão para ter medo. Eu olhei para a cadeira, no final da minha cama, e não vi nada incomum. É muito comum a mente tirar um momento para entender o que está vendo. Leva um tempo para colocar todo o horror que está à sua frente. Um momento de fria e amarga realidade. Sim, eu estava olhando para aquela poltrona, velha e desgastada no escuro. Mas o que eu também estava olhando era a pessoa sentada nela. Na penumbra, só pude ver o contorno da parte de trás de sua cabeça. O resto obscurecido pelas costas da cadeira. Sentei-me imóvel, olhando, rezando, esperando que meus olhos estivessem sendo enganados pelos arredores. O lento rangido enquanto se movia em seu trono estragado me arrepiou até meu âmago. Este não era um mero truque do escuro. Então ele moveu-se para o lado. Eu sabia o que estava fazendo. Estava se virando para mim. Era difícil distinguir, pois mesmo naquela sala parecia mais escuro do que tudo ao redor. Eu vi o que parecia ser uma coleção de dedos longos deslizando sobre a crista da cadeira, e depois outra. A sala ficou em silêncio, menos pelo som daquela coisa se arrastando em seu assento e o ruído do meu coração disparando. No começo, eu só conseguia distinguir o contorno de sua testa, mas então começou a se levantar, 2 pontos de luz, nos recessos escuros de suas órbitas profundas. Estava me encarando. Eu gritei, e em um momento meu irmão e minha mãe entraram no quarto acendendo a luz, perguntando se eu tinha outro pesadelo. Sentei-me, sem palavras, mal os reconhecendo, olhando fixamente para a poltrona agora vazia. Eu estava apenas naquele quarto por mais alguns dias antes de nós nos mudarmos de repente. Eu não vi nada pelas noites restantes, exceto pelo meu último sono naquele quarto, onde acordei com um ar quente de algo respirando em meu ouvido. Eu pulei da cama acendendo a luz. A respiração rítmica, lenta, de algo invisível permaneceu, mais alta que antes. Passei o resto daquela noite no sofá da sala de estar. 2 anos depois, dormi profundamente na minha cama, em nossa nova casa. Não houve outros incidentes. E eu tinha certeza de que deixara para trás qualquer estranheza que estivesse me atormentando naquela pequena casa suburbana e comum. Eles estavam, no entanto, deixando um presente de despedida, meus atormentadores. E, na minha opinião, o observador daquela poltrona era uma entidade diferente da coisa no quarto alongada. Tinha uma última surpresa reservada para mim. Como um animal reivindicando seu território, eu não estava totalmente fora de seu alcance. Por um último e terrível momento, senti a presença daquelas coisas. Eu senti seu som adormecido. 2 anos desde aquelas experiências horríveis. Eu estava nos lances de um pesadelo e, de repente, infelizmente, me encontrei acordado, sã e salvo, na minha cama. O quarto estava mais escuro que o normal. Eu respirei em um suspiro de alívio quando alguém acorda de um pesadelo. Mas estava tão escuro. Eu não conseguia ver nada, como se algo tivesse apagado a luz. Eu ri para mim mesmo, percebendo que eu teria puxado meu cobertor para cima e sobre meu rosto, enquanto dormia. O cobertor de algodão estava frio contra mim, mas o ar estava um pouco quente demais, quase sufocante. Assim que eu estava prestes a remover o cobertor para respirar, eu ouvi, pela última vez eu ouvi, a respiração rítmica do observador no final da minha cama. O medo me dominou, seguido de raiva e desespero, porque eu não poderia ficar sozinho. Eu então fiz algo mais peculiar. Eu decidi falar com isso. Talvez essa coisa não quisesse me prejudicar. Talvez não tivesse consciência do terror que causara. Certamente o menino merecia alguma misericórdia. Quando a respiração ficou mais alta e mais próxima, comecei a chorar. Eu podia sentir sua presença do outro lado do cobertor. Sua respiração pairando sobre mim como um vento estagnado. Através das lágrimas eu pronunciei 2 palavras. Palavras que certamente poriam fim a tudo isso. Por favor, pare. A respiração começou a mudar. Ficou mais animada, mais rápida de alguma forma. Eu podia ouvir algo estranho ao meu lado. De pé, perto de mim. A respiração então se moveu. Primeiro de volta para o pé da minha cama, e então, lentamente através do quarto. Através da porta, para o corredor e... então se foi. Meio chorando, meio sorrindo. Deitei na escuridão imóvel. Meu rosto ainda coberto pelo cobertor. Você pode considerar isso uma vitória de algum tipo, mas eu não. Se essas coisas fossem reais, agora eu sei, sem sombra de dúvidas, que suas intenções não eram mal interpretadas,
eram apenas distorcidas e cheias de malícia. Eu, normalmente, nunca usaria essa palavra para descrever qualquer coisa, mas era o mais próximo do mal que eu conheci. Como eu sei disso? Eu vou te dizer como. Momentos depois daquela coisa parecer ter saído da minha casa, algo pressionou vagarosamente em cima de mim, empurrando o cobertor com grande força contra o meu rosto. Eu podia sentir uma mão grande, com dedos longos e finos, envolvendo as cobertas em volta do meu crânio, suas unhas impressas em mim, afiadas como navalha. Eu consegui deslizar para baixo no espaço entre a cama e a parede, rapidamente fazendo minha fuga, escalando e gritando para fora de meu quarto, acordando minha família. Não se engane, aquela coisa na escuridão tentou me sufocar até a morte.